É, pessoal, o governo da França, ou o governo de France, sei lá como é que se pronuncia, está brincando de Argentina, ou então estão brincando aí de José Sarney, sei lá o que eles estão fazendo, a quem que eles estão copiando, mas trataram aqui de congelar os preços de um quarto dos produtos nos supermercados, que dá mais ou menos aí 5.000 produtos que tiveram então o seu preço congelado a pedido do governo francês, né? Como foi noticiado aqui nesse site que é português, o governo francês anunciou um acordo com produtores e distribuidores para congelar os preços, ou seja, é um acordo aqui, não é nada impositivo, não é nada feito por força da lei, mas será que é só isso, né? Na verdade não, tem aqui um vídeo da CNN Brasil que eu não vou tocar aqui por, sei lá, problemas de copyright, mas nessa pequena reportagem deles aqui, eles tratam do tema, entrevistam algumas pessoas e bem, a coisa não é simplesmente um acordo informal, existe algum grau de coerção sim nessa história. Vamos dar uma olhada então aqui nos objetivos do governo francês com essas suas medidas aí, imaginar se isso vai dar certo dessa vez, diferentemente de tudo o que aconteceu no passado, de todas as vezes que deu errado em anos anteriores aí, e tentar entender de fato aqui se realmente é um acordo com os produtores, com os supermercados, ou se isso aqui é uma imposição de fato do governo francês. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então o governo francês fez aí o anúncio de que havia chegado a um acordo com os produtores aí e com o setor da distribuição dos supermercados, né? Ou aquilo que chega para o consumidor final, os varejistas e tudo mais, para congelar o preço de 5.000 produtos. Parece que fizeram uma conversa primeiro com os produtores, com os distribuidores e depois com os varejistas para alinhar aí os dois setores e fazer com que lá na ponta, a ponta do consumidor final, os preços não subam. Por que eles estão fazendo essa medida e por que estão agindo dessa forma? Por conta da alta de preços que esse pessoal da grande mídia insiste em tratar como inflação. Inflação é o aumento da base monetária. Então, quando o governo imprimiu dinheiro, quando o Banco Central Europeu imprimiu dinheiro, a inflação aconteceu. O que nós vemos depois são os reflexos, as consequências dessa inflação que já aconteceu. A mais visível dessas consequências, de fato, é o aumento generalizado de preços na economia. Então, a taxa média do aumento de preços, que o pessoal chama de inflação aqui, na França foi de 4,8%, isso aqui acumulado nos últimos 12 meses, fechando em agosto, né? E os dados do Eurostat contabilizam uma subida de 5,1% a 5,7%, que é um geral aí da economia europeia, né? Só que os preços dos produtos aumentaram muito mais, os alimentícios, produtos de supermercado aí, de forma mais específica, né? Tiveram um aumento quase, aliás, mais do que 2 vezes maior, né? 11,7% em relação aos preços praticados no mesmo mês aí, exatamente há um ano atrás, né? Em julho, esse aumento de preços era de 12,7%. Então tem uma ligeira queda aqui, porém a coisa continua preocupante. Estamos falando de um aumento muito grande em um setor que é muito crucial, é muito crítico, que é o da alimentação, né? Aí como que o governo vai resolver isso? Diminuindo a dívida pública francesa que está nas alturas, fazendo aí um controle da questão monetária, conversando lá com o Banco Central Europeu e tudo mais? Não, eles vão congelar preços de 5.000 produtos aí nos supermercados para evitar esse aumento. E aí o cara aqui, o ministro das Finanças, né, o Fernando Haddad lá dos franceses, que é o Bruno Le Maire, falou aqui em uma entrevista recente que há um problema com os distribuidores e os varejistas, porque o preço da produção está caindo, mas o preço lá no final não está caindo da mesma forma, né? Então, olha, o capitalista malvadão, né? O empresário lá que está causando esse problema. É a típica mentalidade do José Sarney, para quem sabe, para quem se lembra que viveu nessa época ou que estudou isso posteriormente aí, a questão dessa ideia maluca de achar que a culpa do aumento de preços é do lojista, principalmente se isso acontece de forma generalizada na economia. Isso aí, o que os lojistas estão fazendo, os varejistas, os supermercados, enfim, o que eles estão fazendo é repassar para o consumidor final um aumento de preços que está impactando as suas atividades também. Ah, mas o fornecedor diminuiu o preço lá atrás. Beleza, até quando? Lembre-se que existe um gap, né? Existe uma latência aí, um delay entre a venda
que o cara faz aqui para o consumidor final e a compra do seu estoque futuro. Então, o cara precisa mensurar qual que vai ser o valor do seu estoque, tentar imaginar qual que vai ser o valor de reposição no futuro e ele aplica um preço que atualmente sirva para pagar essa expectativa de restituição do seu estoque que está sendo aí vendido para o cliente. Então ele meio que faz uma conta para imaginar para onde a economia vai caminhar. Porque se ele abaixa o preço hoje aí, porque o seu fornecedor abaixou aqui atrás o preço, então pode ser que amanhã as coisas subam, porque o governo é maluco, porque o dinheiro é impresso a ritmo de caixa e a toque de caixa, e ele não tenha capital suficiente para comprar os produtos para repor o seu estoque, né? Então tem todo esse cálculo, além de custos extras aí, aumentos de salários, aumentos de outros preços que não apenas o do produto que chega para ele revender, muitas variáveis são levadas em conta aí, e é claro, de forma geral, o que nós temos no mercado é uma apreensão com o cenário futuro. Se nos últimos 12 meses teve um aumento aí de 11, 12% nos preços generalizados da economia, a tendência é que as pessoas esperem e acreditem que haverá algo semelhante no futuro, né? Então, existe toda uma conta por trás dessa história, mas o senhor Le Maire aqui, Bruno Le Maire, ministro das Finanças, da Economia da França, parece desconhecer isso. Olha só o que ele fala. De forma específica, aqui tratando de algumas empresas multinacionais, como a Nestlé, a Unilever ou a PepsiCo aqui, acusando elas de não jogarem bem o jogo e de não terem feito tudo que podiam para travar a subida de preços. Olha só o que ele falou. Acho que poderiam fazer muito mais do que fazem. Confiança é boa, mas o controle é ainda melhor. Um controle é melhor, cara? Fala sério, o governo controlando os preços, é isso que ele está dizendo aqui, ficou uma coisa meio estranha, não dá para entender muito bem, né? Agora, acredite ou não, não é a primeira vez que o governo faz isso aí, o governo francês, nos últimos tempos, poucos meses atrás, eles também estipularam um controle de preços que atingiu 1.500 produtos, então eles subiram agora para os 5.000, que representa aí mais ou menos, conforme ele pontuou, 1/4 dos produtos no supermercado, né? Agora, 5.000 no universo de 30.000 não dá 1/4, né? Isso aqui dá 1/6, né? O cara não sabe nem fazer matemática básica, vai querer ensinar a economia, vai querer comandar a pasta de finanças do país e determinar preços, né? Olha só o nível de incompetência do sujeito, né? Mas então aqui, o que ele está pontuando é que o governo precisa controlar os preços porque o empresário malvadão não quer restringir o aumento, aí está fazendo isso de caso pensado. E aí isso é dito, é tratado como um acordo, ou seja, o governo pediu encarecidamente para que os produtores, distribuidores, varejistas congelassem os preços desses produtos durante determinado período aí para evitar uma subida constante dos preços. Então foi uma conversa amigável, é isso que o pessoal aqui faz querer parecer. Porém, nessa reportagem aqui da CNN que eu citei ainda há pouco e que eu não vou passar, digo novamente, sei lá se isso aqui vai me dar algum problema de copyright, né? O que nós temos nessa reportagem, então, além de pessoas ali do dia a dia sendo entrevistadas e respondendo se acreditavam que essa medida ia funcionar, a maior parte delas dizendo que não ia dar certo, porque realmente nunca dá certo. Nós vemos aqui também uma fala do próprio Le Maire aqui, avisando ali, informando que algumas empresas não participaram do acordo ou que toparam participar, mas não colocaram aí o congelamento dos produtos de fato, citou nominalmente essas empresas e mais ou menos deixou claro ali, deixou implícito que essas empresas iam ficar sujas na rodinha ali do Estado, por assim dizer, iam ter algum tipo de problema posterior, algum tipo de represália, né? Não dá para saber. O que dá para saber de verdade, o que nós podemos afirmar com um grau muito bom de certeza, aliás, para mim 100% de certeza, é que nenhum congelamento de preços realmente funciona, porque esse aumento de preços de forma generalizada não reflete a ganância de um vendedor, não reflete falta ali num setor específico, o que também pode ser um problema que é resolvido pelo livre mercado, não pelo Estado. Esse aumento generalizado de preços representa mais dinheiro sendo jogado na economia, inflação, que é o que realmente a inflação é, aumento da base monetária. Então preços altos não são causados pelo empresário malvadão, ou seja, você se valer de um acordo, de uma negociação
negociação com os empresários, com os lojistas, para controlar os preços não vai resolver o problema, pode até fazer algo no curto prazo, mas no médio e no longo prazo o que nós temos é uma tragédia, porque simplesmente os preços de tudo vão continuar aumentando por conta da inflação, do aumento da base monetária, isso vai precisar ser repassado, e então você vai ou criar um mercado negro para as mercadorias realmente serem vendidas pelo preço que elas valem, ou você vai ver uma escassez de produtos, prateleiras vazias, que é o que tipicamente acontece, que nós já vimos acontecer no Brasil, aconteceu há pouco tempo, tem acontecido na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em tantos países que têm esse tipo de sistema de controle de preços. É engraçado, é curioso vermos um país desenvolvido como a França, um país que ficou muito rico por conta da liberdade industrial, da liberdade de mercado, recorrer a esse tipo de medida socialista patética que nunca funcionou para fazer aí um controle de preços e evitar a escalada da inflação. Mas a verdade é que estados são estados em qualquer lugar, governos são governos em qualquer lugar, político no final das contas é uma mesma classe de parasitas em qualquer parte do mundo, fazendo sempre as mesmas besteiras e destruindo a economia dos países enquanto agem dessa forma. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.